Quero saudar a todos neste dia com a bendita paz do nosso Senhor Jesus. Convido-os a abrirem as suas Bíblias no Salmo 99. Estaremos lendo dos versos 1 a 5 e em seguida vamos abrir Isaías no seu capítulo 6 e estaremos lendo dos versos 1 a 3. Assim diz a palavra do Senhor no Salmo 99. O Senhor reina. Tremam as nações, ele está entronizado entre os querubins. Comova-se a terra, o Senhor é grande em Sião e mais elevado do que todas as nações. Louvem teu nome, grande e tremendo, pois é santo. És Rei poderoso que amas a justiça, estabeleces a equidade, fazes juízo e justiça em Jacó. Exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante do escabelo dos seus pés, pois Ele é santo. Isaías, no seu capítulo 6, dos versículos 1 a 3, diz: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla de seu manto enchia o templo. Serafins estavam sobre ele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Amém? Vamos orar, amados. Soberano Deus e Pai, grandioso és tu, maravilhoso é o teu nome e a tua presença é sem igual. Senhor, diante de ti, Senhor, estamos nesta hora para louvar, para engrandecer o teu nome, Jesus. Pai Santo, este tempo, Senhor, nós consagramos a ti e que, Senhor, todo louvor, toda adoração possa subir a ti e chegar a ti como um cheiro suave e agradável, Senhor, a ti. Deus Pai, que, Senhor, corações possam estar sendo transformados, tocados para louvor e glória do teu nome, amado Deus, amado Pai. Senhor, nós te agradecemos e pedimos um bom tempo nesta hora para todo sempre, Jesus. Amém. Aleluia. Jesus é santo e toda a terra está cheia da sua glória. Numa outra versão diz que a presença gloriosa enche o mundo inteiro. Que esta presença gloriosa de Jesus possa encher não só o mundo inteiro, mas as nossas vidas neste dia. Amém? Vamos louvar o nosso Deus. Santo, que toda a terra proclame que Ele é santo.
Ele é Deus santo, Ele é Senhor, é onipotente e não há santo como Ele. Não há Deus tão grande, tão maravilhoso. Ninguém se compara ao nosso Deus. Aleluia. Toda a glória, toda a honra, todo louvor, toda adoração pertencem somente a Jesus. Aleluia. Vamos continuar declarando que Ele é santo. Aleluia. Santo és tu, Abba Pai. Santo és tu, Rei dos Reis. Santo és tu, Senhor dos Senhores. Aleluia. A tua palavra diz que os 24 anciões se prostram e não se cansam de dia e de noite, declarando que só tu és santo. Aleluia. Glória a Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Adoração a ti, Senhor, somente a ti. Glória a Jesus.
sua palavra diz que Ele é santo e o seu nome também é santo. Aleluia. Glória ao teu nome, Santo dos Santos, Rei dos Reis, aquele Senhor que é toda autoridade nos céus e na terra. Glória a Jesus. E te adoraremos, Senhor, em todo o tempo e a todo tempo, Senhor, pois para isso, Senhor, nós existimos, para te adorar, porque tu és Deus de graça, Deus de eternidade e eternidade. Aleluia. Aquele no qual, Senhor, os anjos, Senhor, se prostram e declaram que é santo, santo, santo. Aleluia. Glória a Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Adoramos a ti, Santo dos Santos, Rei dos Reis, Jeová grande, majestoso. Aleluia. Não há outro igual a ti. Aquele que deu a vida por nós está sentado à destra do Pai. Aleluia. Que foi humilhado, Senhor. Aleluia, por amor a cada um de nós, Senhor. Adoramos-te, Senhor. Adoramos-te por quem tu és, Senhor. Maravilhoso Jesus, maravilhoso Papá, totalmente amável, totalmente digno de louvor, de adoração, Senhor. És tu, aleluia. Que os nossos lábios não cansem, Senhor, de declarar quão maravilhoso tu és, que tu és santo, Senhor. Oh Deus, que os nossos lábios, Senhor, não cessem, aleluia, de se achegarem a ti, Senhor. Pai, para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor, com tudo que há em nós. A tua palavra nos chama a nos prostrarmos diante de ti, amado Deus, diante do grande eu sou.
sou, diante daquele que é Rei de toda a glória, diante daquele que é Pai da eternidade, Príncipe da paz, aleluia, diante daquele que é o ressurreto dentre os mortos, aleluia, glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Santo dos Santos. Obrigado, Santo Deus, porque tu estás aqui, Senhor, tão certo como o ar que nós respiramos, Senhor. A tua presença se faz neste lugar, enchendo, Senhor, nossas vidas, Senhor, a tua gloriosa presença. Aleluia, que faz toda a diferença em nossas vidas, Senhor. A tua presença que é onde nós queremos estar todos os dias, Senhor, te adorando, reconhecendo que tu és Deus, Senhor. Aleluia, glória ao teu nome, Jesus. Amém. Glória a Jesus. Com toda a reverência, vamos ouvir a palavra do Senhor. A tradição. Nesta manhã, neste dia maravilhoso, gostaria de saudar os queridos irmãos, queria saudar o honorável ouvinte, queria saudar também o querido telespectador na bendita paz do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. É com imenso prazer que nos dirigimos aos amados para compartilharmos uma porção da palavra do Senhor. Estamos atravessando momentos de crise. O mundo está sendo abalado pela pandemia da Covid-19. Esta pandemia está expondo as fragilidades dos sistemas de saúde das nações do mundo inteiro, mostrando quanto o homem precisa mais e mais do grande líder. Aliás, citando as palavras da senhora Graça Machel, quando alguém apresenta um problema ao líder, tal já não mais lhe pertence. É caso para socorrermos-nos do Salmo 37, versículo 5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Queremos também aproveitar este momento para agradecer a Deus pela visão do projeto de rádio e televisão Alfa e Ômega. Deus sabia que vinham momentos maus e subsidiou a liderança da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Alfa e Ômega. Portanto, parabéns, Pastor Luiz e sua equipa, por ter aceito a visão e hoje colhemos os frutos desta maravilhosa árvore. Amados, queremos compartilhar um pouco em volta ao tema a tradição. Achamos ser um tema sempre atual, uma vez que mesmo os grandes homens de Deus, de um lado, entendem que deve observar a tradição, mas do outro ensinam que se deve fugir dela. Muitos dos crentes entendem que apesar de estarem no Senhor,
não devem abandonar as práticas tradicionais e acabam vivendo uma vida dupla, no Senhor, mas também na tradição. Daí, assiste-se, mormente, nos finais do ano, uma epopeia em busca de agradar os defuntos. A questão fica mais complicada quando os pregadores gritam: "Uma cantumbuluco", isto é, saia da tradição. Abandone essas práticas tradicionalistas, pois o cristão já não mais vive nisso. Urge então respondermos às seguintes perguntas: como é que nós podemos posicionar face à tradição? Será legítimo observar a tradição sem com isso sairmos da face do Senhor? Vamos então observar um momento de um pouco mais de atenção e concentração, ouvindo a mensagem, lendo o capítulo 7 de Atos. Amados, acomodem-se e vamos ouvir a palavra do Senhor, que diz assim: "E disse o sumo sacerdote: porventura é assim?" E ele disse: "Homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela a herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina na terra alheia, e a sujeitariam à escravidão e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E Deus disto sairão, e depois disto, sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe a aliança da circuncisão, e assim gerou a Isaac, e o circuncidou ao 8º dia, e a Isaac a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. E livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou-lhe nossos pais, e a primeira vez e na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José, mandando chamar a seu pai Jacó e a toda a sua parentela, que era de 75 almas, e Jacó desceu ao Egito e morreu, e ele e nossos pais, e foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Emor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia José. Esse, usando a astúcia com a nossa linhagem, maltratou nossos pais, a ponto de os fazer injetar as suas crianças para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio.
E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: homens, seus irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia a seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés. Esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E, completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão e, aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão e o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, ao qual havia negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este Moisés, Deus o enviou como libertador, príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, e no mar vermelho, e no deserto, por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras da vida para nos lá dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas: porventura me oferecestes vítimas de sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus, Refã, figuras que vos fizestes para as adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo-o também, o levaram com Josué quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais até aos dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois também como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós, que recebestes a lei por ordenação
dos anjos e não a guardastes. Homem, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. E, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Querido irmão, querida irmã, curva a sua cabeça e dirijamos uma palavra de oração ao nosso bom e maravilhoso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, perante Ti, Senhor, nós nos curvamos, reconhecendo que o Senhor é o grande Deus, o invicto e grande vencedor. Obrigado, Santo Deus, por esta ímpar oportunidade que o Senhor nos tem dado, Santo Deus, de estarmos perante, Senhor, esta congregação e ouvindo a Tua palavra para alimentar nossas almas. Se conosco, Senhor, fala ao nosso coração, fala à nossa mente, fala, Senhor, das nossas vidas. Pai Santo, abra o nosso entendimento e faz com que o Rei da Glória sejamos homens e mulheres fiéis, buscando sempre a Sua presença e o Seu amor. Tudo te pedimos no santo nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Para nós podermos entrar naquilo que seríamos de olharmos por dentro desta palavra que nós lemos aqui, fizemos uma longa leitura, são muitos versículos, é um capítulo inteiro, capítulo 7 de Atos, não é? O livro que é até às vezes chamado Atos dos Apóstolos, mas tá bom, esse assunto pode ser discutido num outro momento. Nós vamos dizer que é Actos, pronto. A grande palavra que nós queremos trazer aqui, a conceituação ou a definição, é a palavra tradição, pois também constitui o nosso tema. A palavra tradição teve originalmente um significado religioso, tanto significa doutrina ou prática transmitida de século para século pelo exemplo ou pela palavra. Temos mais uma definição mais simples ainda. Tradição é um produto do passado que continua a ser aceito e atuante no presente. Seria também um conjunto de práticas e valores enraizado nos costumes de uma sociedade. Na linguagem mais simples ainda, tradição está relacionada com o processo de seguir os ensinamentos do ou dos mais antigos. Tem sido recorrente ouvir que o descrente segue a tradição. É muito recorrente. E que quando o indivíduo é convertido, deixa de seguir a tradição. Na nossa opinião, cria-se assim indivíduos sem identidade, como se o cristianismo fosse desprovido da tradição. Esta forma de pensar e, consequentemente, ensinar, deixa um vazio, ou grande vazio, no novo membro e seja por isso que sempre que existe uma oportunidade de lembrar os laços tradicionais, lá se vai o nosso querido irmão em Cristo, mesmo de forma sorrateira, bem escondido, como se de Deus nós pudéssemos nos esconder. Infelizmente não nos escondemos, estamos perante Ele porque Ele vê, ouve e observa todas as coisas. O cristianismo, meus queridos, está alicerçado numa tradição forte e duradoura e eterna também. Lembramos que a tradição está ligada ao mais antigo. Logo, temos que buscar o cristianismo no mais antigo. E o mais antigo para cada um de nós, para o mundo inteiro, é Deus. E é lá onde se busca a tradição. Na longa passagem que lemos há pouco tempo, Estevão, quando se encontrou em crise diante dos seus concidadãos, recorreu à tradição para explicar suas crenças. A partir do versículo 2 do capítulo em causa, ele mostra a fonte, o alicerce da sua crença. Se não, vejamos. Diz assim o capítulo 2, uma parte dela: Homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Hará. Está aqui o destaque
Tanto Estevão, ele chama a atenção aos seus ouvintes, aos seus concidadãos. Olha, o Deus de Abraão é quem nos trouxe esse negócio todo, esta tradição. A tradição vem de Deus. Então, se você quiser observar o cristianismo, tem que ir lá atrás, aonde Deus está. Pois Deus mesmo, fez uma passagem para Abraão. É em Abraão onde nós encontramos a tradição de seguirmos a Deus. Pois Deus foi até a terra de Sinear buscar este homem que estava lá, mergulhado no meio das suas tradições, e trouxe-o para esta nova realidade, para esta nova tradição. Portanto, é em Deus que nós temos que recorrer. Aliás, Estevão também recorreu a esta tese. E esta tese é que, para Estevão, a tradição que ele conhecia é aquela que vem de Deus, o mais antigo, portanto, a tradição por excelência. Glória a Deus. Aleluia. Aliás, no mesmo versículo, Estevão ainda realça que Deus passou a tocha para Abraão, para Moisés e não para Arão. Podemos conferir com os versículos. O verso 32, por exemplo, estando Moisés diante da sarça ardente, Deus declara: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. O verso 38 mostra que Moisés recebeu as palavras da vida do Senhor através do anjo no Monte Sinai para transmitir aos nossos pais. O verso 39, na passagem que nós lemos, mostra que nossos pais não quiseram obedecer a esta tradição de Deus. E, no verso 40, disseram a Arão para que lhes fabricasse um Deus. O verso 41 refere que fizeram um Deus, sim, ofereceram sacrifícios e se alegraram com as obras de suas mãos. Entretanto, o versículo 42 advoga que Deus não só se afastou, mas abandonou-os a que servissem aos ídolos, perdendo assim a verdadeira tradição, que parte de Deus e entrando na tradição transviada e contaminada. Entre mentes, não se alegrando Deus dessa nossa vã maneira de viver, uma vez que estávamos transviados, Ele envia seu Filho amado, como podemos conferir com João capítulo 1, versículos 29 e 36, aonde João Batista declara solenemente: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. É em Cristo Jesus que nós enquanto estávamos perdidos na nossa vã maneira de viver, buscando outras tradições, Jesus nos faz voltar à tradição divina, pois como Filho de Deus, Ele recebeu e foi outorgado o poder para nos trazer de volta. Mas para isso acontecer, Ele tinha que oferecer a sua vida, por forma que cada um de nós não recebesse mais morte, mas nele, Jesus, recebêssemos vida e vida em abundância. Glória a Deus. Em outras palavras, está sendo dito assim: voltemos à verdadeira tradição que parte de Deus e de nenhuma outra criatura. Aliás, mesmo Jesus, lá para o capítulo 8 de João, versículo 12, diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Talvez faças ou estejas na dúvida, querido irmão, querida irmã, acerca da relação de Jesus com Abraão. Veja João 8,56, onde Abraão exultou de alegria vendo o dia de Jesus. Lembre-se que no versículo 2 de Atos 1, Deus apareceu a Abraão e fez com ele um pacto, para que dele nascesse uma nova família. Esta família que depois de passado muito tempo se tornou neste cristão, nesta cristã que você é, que nós somos. Então, a tradição de cada um de nós
é que ela tem que partir de Deus. A dada altura, os homens buscaram outras tradições. Por isso é que vão atrás dos mortos, por isso é que vão atrás dos defuntos, por isso é que vão atrás dos deuses fabricados pelas mãos. Mas isso não agrada a Deus, Ele nos abandona. Por isso é necessário que cada um de nós agora se converta ao Senhor através da pessoa de Jesus, por forma que retornemos à magnífica tradição trazida por Deus. Em jeito de conclusão, conforme se pode depreender pelos dados acima, o crente cristão abandona a tradição que o liga aos deuses, que o liga aos falsos deuses, melhor dizendo, que o liga aos defuntos, que o liga a outras demais situações que fazem com que este homem se perca, esta mulher se perca. Então, e entrega-se, e se apega, e passa, ele recebe esta tradição, que não é nova na verdade, ela já vem do antigamente. Vamos lembrar que Deus é quem fez todas as coisas, e esta tradição passou para Abraão, de Abraão também Moisés recebeu. Assim, esta tradição nos é garantida na pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque uma vez que a alma que pecar, ela tinha que morrer em Jesus. Tendo morrido pelos nossos pecados, Ele nos dá agora a prerrogativa de sermos chamados filhos e filhas de Deus. É só em Jesus, não há mais ninguém. A questão da salvação é uma questão simplesmente exclusivista. A exclusividade da salvação para Deus é que nós temos que aceitar o Filho de Deus, porque caso contrário estaremos aceitando tantas outras coisas que vão nos levar longe, mas longe de Deus. Curva a sua cabeça, fecha seus olhos e, em sinal de reverência, siga após mim esta oração. Senhor Jesus, ouvi a Tua palavra e me entrego totalmente a Ti. Quero seguir a Tua tradição, Senhor. Escreva o meu nome no livro da vida e me dê a graça de ser chamado filho, filha de Deus. Eu quero estar consigo, Senhor. Estou cansado dessas tradições que me roubam paz. Todos os anos me curvo diante desses deuses fabricados por mãos próprias. Entretanto, não tem trazido nenhuma solução, não tem trazido nenhuma tranquilidade. Agora sim, Pai Santo, eu quero seguir a tradição que somente vem de Ti. Amém. Amados, obrigado pela vossa audiência. Terminamos este momento agradecendo a Deus pelo carinho e proteção. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Até a próxima oportunidade.